Olá! Depois do assassinato de um policial militar, o último final de semana em Belém foi de terror em diversos bairros da cidade. A conta ainda não está fechada. Calcula-se que mais de 30 pessoas foram executadas de diversas maneiras. Fala-se que não há provas do envolvimento nesses crimes de uma suposta milícia bem treinada. No momento, suspeita-se que essas mortes seriam para vingar o assassinato do policial militar. Tudo é possível. Qual o papel do Sindicato dos Delegados de Polícia em relação a essa violência sem controle? Quem responde é o presidente da entidade e ex-delegado-geral, João Moraes. Delegado, muito obrigado por estar aqui para a gente falar sobre essa violência que saiu do controle. E está, diz assim, pela segunda vez acontece esse tipo de matança, né? Como é que a sua entidade atua nessa área? Primeiramente, é um prazer estar contigo e com o teu público, né? Obrigado. Te dizer que a representação classista tem o dever de orientar e de aconselhar os seus sindicalizados no bom caminho do servir ao outro, tá? E a minha categoria tem feito isso com um festejo muito grande, com muita alegria, mesmo nas condições em que nos encontramos, de estruturação, de respeitabilidade à lei dos delegados e da falta de condições para que esse resultado investigativo coordenado pelos delegados de polícia possa ser suplantado em quantidade, pois em qualidade o serviço é muito bem feito. Delegado, como o senhor atua? Como a entidade acompanha? Foi formada uma equipe, várias equipes, para investigar esses crimes. Aliás, é a segunda vez, né, que isso acontece. Num final de semana, execuções em vários pontos da cidade. Como é que o senhor vê isso? Bem, a nossa Polícia Civil, material humano muito pequeno para o quantitativo de atos criminosos no estado do Pará. Certamente, Sua Excelência, o Delegado-Geral, que tem um trabalho voltado para o bem e que tem uma gestão também muito aberta, está fazendo das tripas corações para suprir ou criar essas 4 equipes que ele vai colocar na homicídio, tá? Então, ele vai tirar de um canto da Polícia Civil para poder socorrer outro. Vai desfocar então uma. E o outro canto, esse Isso. desfalque, Sim. vai nos trazer o quê? Então, isso é a maior prova de que nós não temos a estrutura necessária para dar a resposta investigativa ideal que a sociedade do Pará precisa e merece, e que nós fazemos com muito respeito, com muito carinho. Entretanto, para que esse respeito e carinho tenha força, há necessidade de estruturação, há necessidade de material humano. Temos um concurso em pleno vigor aí, sendo realizado. Acredite, os que vão entrar já são menos do que já estão saindo. Demorou muito Então, não tempo. temos um concurso anual, não temos um concurso que nos coloque nas condições de suprir aqueles que estão se aposentando. Então, isso é uma falha brutal, tá, que acaba repercutindo para a sociedade por falta de profissionais habilitados, qualificados, para que se façam presente nas unidades que nós temos. Essa é a grande verdade. Você falou que tira de um lado para abastecer o outro. O lençol é curto, é isso, né? Muito curto, muito preocupante, muito preocupante. A maioria dos nossos colegas já passaram da faixa dos 40 anos. Qual é o período ideal até a aposentadoria? Até os 50 anos. Tá? 50 anos, a nossa lei Daí tem que... nos faculta, e já estão querendo nos tirar essa diferenciação especial que nós aumentar temos, porque uma profissão tão estressante, a de policial, seja ele militar, civil, seja delegado ou não, é tão estressante que o nosso tempo de vida é muito curto, muito curto. Ao sair da profissão, se conseguir se aposentar, e aí é o herói, porque na atividade policial o herói é aquele que se aposenta, não é aquele que troca o tiro, não. É o que consegue se aposentar, posto que nós estamos morrendo tanto quanto no equilíbrio ao cidadão comum,
haja a liberdade que a criminalidade passou a ter em relação à autoridade policial, à autoridade dos nossos agentes, sejam eles militares, sejam eles investigadores, escrivães. A marginalidade passou a ter um acesso muito fácil a esse tipo de Ou seja, uma profissão de atividade. altíssimo risco. Um pouco mais do que um altíssimo risco. Tá? É a morte muito próxima da profissão. E nós temos que rebater isso com todo santo dia, lutando, brigando, discutindo, chamando o governo para a realidade, pedindo que ele nos socorra, que ele nos atenda, que eles não descumpram a nossa lei, como foi descumprida a Lei 94/2014, que nos garantia condições de estudo, condições de rentabilidade, condições de não morarmos, entre aspas, naquilo que se chama de periferia, porque nós podemos morar em qualquer lugar, desde que o bairro seja calmo, seja tranquilo. Onde tem tranquilidade hoje? Nem nos grandes condomínios temos mais tranquilidade. Houve dois momentos de grande explosão de violência. Nessa agora, foi a morte do policial militar, né? Da Rota, salvo engano. Acho que no ano passado, a mesma coisa, a morte de um policial militar. Aí houve uma sequência de execuções, uma explosão de violência. Além disso, também existe uma falência do sistema carcerário no país. Você acha que isso é uma conjugação de fatores negativos na área de segurança que estão causando todo esse reboliço? Eu te digo que é de essência histórica as omissões sequenciais de todos os órgãos, tá? Todos os órgãos de fiscalização, de todos os órgãos de execução de sentença, de todos os órgãos do formato Estado brasileiro, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. As omissões são fortes, tá? São fortes. Então, aí o índice de presos provisórios, para que seja visto em todo o país. Tá? Então, como não? Como não acontecer? Só vai acontecer. Porque se cada um desses cidadão ou cidadã fizesse a sua parte de forma correta, o sistema ele é perfeito. Mas a usurpação, a vontade de mais poder, de tirar de ti a tua capacidade de fazer o trabalho, tá? Faz com que essas mazelas só cresçam. Haja vista que, por exemplo, hoje tem colegas das outras áreas que querem fazer TCO. Isso é uma competência do delegado de polícia. Tá? Incentivados pelo Ministério Público, que é o fiscal da lei. Ora, se eu sou fiscal da lei, eu não posso investigar. Eu investigo através da autoridade policial. Mas eu não posso tomar a iniciativa da investigação sozinho. Eu comunico à autoridade policial para que ela determine o tombamento do inquérito e investigue sob a minha fiscalização. Esse é o princípio. Mas hoje, no Pará e no Brasil, em especial, juiz quer ser delegado, delegado quer ser juiz, promotor quer ser juiz e delegado. Um invadindo a competência do outro. Guarda quer ser delegado, PM quer fazer TCO, nós queremos comandar tudo. Não é isso que está posto. Se cada um fizer a sua parte, se cada um fizer dentro do padrão. Você está falando de uma desorganização. E se tiver o incentivo, não, são criações do novo social. Os grandes sociólogos que aí estão, criando a desestruturação, entre aspas, da base familiar e as novidades sociais, nos impuseram essa situação. Aí estão aí a Lava Jato e as suas vantagens, mas também as suas desvantagens, porque entendo eu que muito do que se faz está longe do que diz o ordenamento jurídico, na minha opinião, e outros exemplos que estão nos levando para um momento em que vai implodir e nós não vamos mais saber quem é quem. Quem manda, quem não manda, quem faz, quem não faz. Essa desorganização serve a quem? Quer dizer, serve a quem? Serve ao crime. Porque os caras não estão mortos, sabem das dificuldades.
sabe, da falta de interesse de se fazer uma realidade sistêmica como ela deve ser. Ou tem dificuldade para resolver o problema dos presídios? Você já me diz, tem quase na minha faixa etária, você já viu a lei de execuções penais? Ela já foi cumprida alguma vez nesse país? Ela diz que cada unidade municipal tem que ter a sua cadeia pública com o seu sistema próximo de familiar, para que aquele marginal, entre aspas, possa ter a possibilidade da convivência com a família e ser ressocializado. Aqui você mistura homicida com ladrão, assaltante com traficante, traficante com pai de família que não pagou pensão alimentícia. Você mistura tudo nesse país. Em alguns lugares não, em outros sim. Lembra do caso de Abaetetuba? Da moça que ficou presa? Pois é. Os meus colegas estão condenados, únicos que não poderiam ser condenados. Mas aqueles que cometeram as omissões estão soltos. E promovidos. E agora conseguiram mais uma vez reverter. Os membros do Ministério Público sequer foram ouvidos. Viu agora a Boate Kiss, que estão trazendo à tona as omissões, essas omissões que falo, como presidente de sindicato, são essas omissões que nos estruturam. E ela só serve para o marginal. Um Estado brasileiro falido na sua condição moral e ética, com grandes estruturas que, se usada de forma correta, certamente esse caos que aí está não estaria atingindo Manaus, Roraima, Natal e, graças a Deus, aqui no Pará, ainda temos um certo controle nas condições não agradáveis de respeito à lei de execução penal, que é o grande problema do país. Nós não cumprimos a lei de execução penal. Se nós cumpríssemos a lei de execução penal nesse país como deve ser, como ela está prevista, se cada um desses que ainda são preocupados em fazer cumprir a lei ou fiscalizar a lei, fosse para cima, fizesse o dever de casa, certamente nós tínhamos vagas sobrando e menos presídios. Tínhamos presídio aí virando estádio de futebol. Se nós fizéssemos o que está na lei, se nós cumpríssemos a obrigação, se o promotor fizesse 100%, se o juiz fizesse 100%, se o delegado fizesse 100%, se o policial militar fizesse 100%, se o guarda municipal fizesse 100%, se os colegas da SUSIP fizessem 100% das suas atividades, sem nenhuma possibilidade de omissão. Isso é controle. Esse controle, os policiais têm, mas os outros órgãos, eles são fiscalizados por eles mesmos. Delegado, vamos fazer um pequeno intervalo. Na volta, vamos voltar à questão dessas matanças, dessas execuções que têm acontecido aqui. E eu gostaria de saber, fazer uma pergunta, né? Eu deixar no ar uma pergunta para o senhor. Afinal, existe milícia fazendo esse tipo? O senhor, talvez não possa nem afirmar, mas há possibilidade de existir uma milícia fazendo essas execuções? Depois do intervalo. O Mais volta já já.